Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre currículo. Currículo é muito cobrado dentro de conhecimentos pedagógicos e a gente precisa saber, né, como as bancas andam se comportando aí em relação a essa temática. Então por isso que eu trouxe só questões atualizadas, só questões de 2021 para a gente poder analisar, ver direitinho. É importante também aqui no início a gente fazer uma pequena revisão sobre as teorias, né, sobre alguns conceitos, porque isso também vai facilitar aí na hora de resolver questões, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo de hoje e também compartilhe aqui, né, com os seus colegas professores o nosso vídeo, a nossa aula, os seus colegas que estão estudando para concursos das carreiras educacionais e não esquece também de se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Então hoje nós vamos falar, né, sobre currículo, é um simulado de currículo somente com questões de 2021. Lembrando aqui, né, que o currículo, ele tem um significado justamente de dar essa rota para nós, o caminho, né? Ele vem do latim, que significa currere, que significa aí esse caminho que deverá ser seguido. Então o currículo ele vai dar esse norte claro para o nosso trabalho educativo, né? Nós profissionais da educação. E existem aí vários conceitos relacionados também às teorias, né, no que significa em relação ao tipo de currículo. E isso sempre é cobrado nas nossas provas, tá? Lembrando aqui que nós já tivemos também a nossa aula teórica sobre teorias do currículo. Só para a gente relembrar, né, que existe aqui essa classificação quanto ao currículo formal, o currículo real e o currículo oculto, né? Então, o currículo formal é aquele que a gente já conhece, né? Aquele que vem já dos nossos sistemas de ensino, então tem ali, né, todas as diretrizes para poder a gente se basear. A gente, nós, que eu falo, né, a gente professor da educação, né, básica e também vocês da parte específica que também estão nos acompanhando aqui. Então, esse currículo que chega, né, nas nossas instituições, né, é o prescrito, né, que por isso que a gente fala prescrito, é esse formal, né, que já vem aí dos nossos sistemas. O currículo real, né, é o que realmente acontece dentro do nosso ambiente escolar. Então, por isso que ele é chamado aí de currículo em ação. E nós temos o famoso currículo oculto, que também é bastante cobrado. Aí sim, ele é implícito, ele não está, né, ali expresso de uma maneira explícita dentro dos nossos documentos. Então, por isso que nós chamamos de currículo oculto, que vai fazer parte de todas essas manifestações que acontecem sim no nosso ambiente escolar e que trazem ali, né, esse ganho significativo, claro, para a nossa prática educativa. Mas é implícito, né? Não está ali prescrito, digamos assim, dentro dos nossos documentos. Então, nós chamamos de currículo oculto, tá bom? Dentro das teorias dos currículos, nós temos aqui essas que são as mais famosas, que são as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. E aí, aqui nós vamos lembrar daquelas palavrinhas que nós já falamos aqui, que estão relacionadas a essas teorias, só para a gente poder relembrar, tá bom? Dentro das teorias tradicionais, a palavrinha organização, aprendizagem, a metodologia, didática, planejamento, eficiência, objetivos, o ensino, essas palavrinhas estão relacionadas às teorias tradicionais de currículo. E a gente lembra que justamente são palavras que vão definir esse aspecto mesmo dentro desse ensino tradicional, né, que está ligado ali a essa eficiência, está ligado aqui ao conteúdo mesmo, a organização, a metodologia, didático, planejamento, né, então está relacionado a esse ensino totalmente tradicional. As teorias críticas, que são aquelas teorias, né, que elas vão questionar este currículo. Então, quando a gente vê essas palavrinhas aqui de poder, o capitalismo, ideologia, a libertação, conscientização, currículo oculto, faz parte das nossas teorias críticas, isso aqui é muito cobrado também. Essas relações que existem, né, as relações sociais, a reprodução que está acontecendo, reprodução cultural, social e a emancipação, essas palavrinhas fazem parte justamente desse tipo de teoria que vai questionar, né, ali o documento. E as teorias pós-críticas estão relacionadas aqui a este gênero, a esta etnia, sexualidade, raça, identidade, multiculturalismo, cultura e diferença. Ou seja, a gente consegue ver aqui nas teorias pós-críticas este foco, né, para esses grupos
minoritários, né, e que exige também uma atenção maior. Então, as teorias pós-críticas vão estar relacionadas, né, a este público. Então, aqui são palavrinhas só para a gente poder relembrar, tá bom? Vamos resolver aqui questões de 2021, né, relacionadas ao currículo de uma forma geral, tá? Envolvendo tanto as teorias quanto o próprio documento em si, porque isso é importante quando a gente vai estudar sobre, quando o edital pede, né, vai cair currículo. Então, às vezes vem currículo escolar, às vezes vem teorias do currículo, o edital também coloca dessa forma. Então, ele vai cobrar de uma maneira bem abrangente a relação do currículo. Olha só que interessante, a obra Documentos e Identidade, uma introdução às teorias do currículo, olha só que interessante, ano de 2021, né, eu já começo aqui com uma questão que traz, né, como referência esta obra, e esta obra eu sempre indiquei quando o assunto é currículo, porque é muito cobrado aqui, né, por esse autor, e este livro é muito cobrado pelos nossos concursos, pelos nossos editais, e aqui no ano de 2021 a gente está vendo novamente, né, essa cultura de se cobrar, né, em relação a esta obra. E olha que interessante também, um dos vídeos que eu fiz em relação a indicação de leitura de conhecimentos pedagógicos, depois vocês procuram aí esse vídeo, que é muito importante, né? Eu indico sim a leitura deste livro quando o assunto é currículo, tá? E aí nós vamos ver aqui, 2021 continua sendo cobrado. Então a obra Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, de Tomás Tadeu da Silva, tem como perspectiva a construção de uma análise acerca das teorias do currículo, abordando diferentes aspectos que envolvem os conceitos tradicionais, críticos e pós-críticos que a gente acabou de ver aqui, né? Segundo Tomás Tadeu, são características das teorias pós-críticas do currículo. Então, quais são as características aqui, né, dessas, aqui no caso, pós-críticas, certo? Vamos lá. Identidade, alteridade e diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia e sexualidade e multiculturalismo. Gente, quando se fala em pós-críticas, a gente vê aqui essas palavras que estão representando justamente esses grupos, né? Esses grupos que precisam, assim, dessa atenção maior, porque são grupos que fazem parte daquela sociedade, né? Ali faz parte da sociedade excluída, né, de grupos que são excluídos. E as teorias pós-críticas vão trazer justamente isso, nesta relação também, né, da questão do gênero, da raça, do multiculturalismo, tudo isso que é importante ser falado, respeitado, principalmente a diversidade. E aqui essas palavrinhas, quando falam identidade, né, a alteridade, diferença é importante, a subjetividade, a significação, o recurso, né, ali trazendo esses elementos, o saber, poder, representação, a cultura própria, o gênero, a raça, a etnia, a sexualidade, multiculturalismo, todas elas fazem parte, sim, né, dentro do contexto das teorias pós-críticas, tá? Então, aqui no caso, gente, a letra E, ela está correta, viu? Todas estão corretas, sim, quando o assunto é teoria pós-crítica. O currículo escolar contempla aspectos como saúde, sexualidade, vida familiar e social, meio ambiente, trabalho, cultura, linguagens interligada à matemática, português, ciências, história, língua estrangeira, educação física, artes e educação religiosa. Com base na informação acima, assinale a alternativa que corresponde às teorias críticas do currículo. Então, agora está perguntando, né, outra banca, né, mas também perguntando aqui sobre as teorias. E aqui, no caso, agora faz parte das teorias críticas. Vamos lá. Aborda que nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada, mas que implica a relação de poder. Preocupa-se com a relação entre saber, identidade e poder. A teoria crítica, ela vai falar justamente isso, ela vai questionar. Então, ela primeiro já fala, né? Ela já vai afirmar que não é neutra, né? Nenhuma teoria ali, no caso, em relação ao currículo, vai ser neutra. Então, é importante fazer esse questionamento. Então, vai falar, assim, sobre essas relações de poder, né? Vai questionar, vai se preocupar, assim, com essa relação, né? Por que isso chegou como verdade, né? Então, assim, questionar. Então, entre saber, identidade e poder. A letra A, até o momento, está correta, viu? Visa preparar o indivíduo para o trabalho especializado,
proporciona uma educação geral através de práticas de memorização. Aqui está errado, as teorias críticas, né, não é este o intuito, né, preparar para o trabalho especializado, e também essa questão de práticas de memorização também está totalmente em desacordo com a teoria crítica. Afirma que currículo produz relação de gêneros, pois predomina a cultura patriarcal. Errado também, dentro das teorias críticas, né? Primeiro que essa parte dessa relação de gêneros fica para a parte das teorias pós-críticas, tá? E aí não vai falar isso em relação ao currículo, pois predomina a cultura e tal. Aqui dentro das teorias críticas, não. Critica a desvalorização histórico-cultural de grupos étnicos e conceitos de modernidade. Aqui nós estamos falando das nossas teorias pós-críticas, né? Desvalorização que é histórico e cultural desses grupos étnicos e também desses grupos excluídos. Seria pós-crítica e não crítica. Então, letra A está totalmente de acordo, viu, com a questão das teorias críticas. Acerca do currículo, marque a opção incorreta. Qual que é a errada, né? Qual não faz parte aqui do contexto do nosso currículo. Vamos lá. O currículo é um dos mediadores do projeto político-pedagógico, com certeza, né? O nosso projeto político-pedagógico deve estar de acordo, claro, com as informações do nosso currículo. Isso é importantíssimo, sim, dentro do contexto escolar. O currículo é uma sistematização do que é ensinar e aprender também, né? Se a gente for colocar ali, se a gente for colocar no balanço, né, vai ser algo sistematizado, que está organizado, sim, e vai trazer para nós, né, o que deve ser ensinado, né, o que deve ser trabalhado ali dentro do contexto escolar. Também está correto, né? O currículo diz respeito exclusivamente aos conteúdos que devem ser ensinados. Exclusivamente, né, quando a gente vê essa palavra, a gente já desconfia, e no caso aqui, com certeza, está errado mesmo, né? Exclusivamente aos conteúdos que devem ser ensinados, não, né? Aqui a gente também não está falando de grade curricular, né? Tem gente que confunde. Então, letra C está errado. Vai muito além disso. O currículo diz respeito aos conteúdos escolares, às metodologias praticadas no ensino, às condutas e atitudes no exercício da atividade estudantil, entre outros aspectos. Com certeza, como eu falei, vai muito além de conteúdo, né? A letra D definiu bem também, ainda colocou aqui, deixou para nós, né, aquele ar de que existem mais coisas também, outros aspectos. Correto. Então, a letra C, quando fala exclusivamente conteúdo, deixa o item totalmente errado. De que forma podemos justificar a inserção de temas como o da cidadania na elaboração de um currículo? De que forma nós podemos fazer isso, né? Vamos lá. Todo indivíduo tem direito de aprender a defender-se das mazelas políticas dos governantes e a escola tem a obrigação de prepará-lo para isso. Na verdade aqui, gente, quando fala assim, mazelas políticas dos governantes, a gente vê até um discurso assim de que está impondo, né, determinadas ações, e isso a gente tem que ter um cuidado. É diferente, isso o aluno de concurso também confunde, é diferente saber lidar com uma informação, saber fazer uma reflexão, uma análise crítica sobre aquilo e poder debater. Isso é muito diferente de querer impor de qualquer forma no grito, né, o seu ponto de vista. Isso é uma grande diferença e as pessoas confundem muito isso com a parte de democracia. Então isso aqui está errado, né? Então, assim, a escola tem a obrigação de preparar o aluno, porque o que vem do governo, né, as mazelas políticas dos governantes, a gente já tem... Então, assim, já tem também uma visão aqui, né? Já tem até um ponto de vista já colocado aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Vamos ver aqui as outras. Com a implantação dos sistemas de gestão democrática, a sociedade passou a influenciar diretamente em todas as práticas das instituições de ensino, modificando, inclusive, a elaboração do currículo que hoje visa atender às suas necessidades. Na verdade, quando fala assim, hoje visa atender às suas necessidades, por exemplo, só as necessidades da comunidade, deixa o item errado também, né? E aqui está falando como se a comunidade mandasse, né? É diferente de colaborar, né? Vamos colaborar com todo o processo, com a construção do currículo e de todo o planejamento e tudo que faz parte, né, da instituição do ambiente escolar, certo? A comunidade vai colaborar assim como todos os demais participantes, assim como os professores, os alunos, os funcionários, a equipe gestora, né, coordenador, supervisor, ou seja, é muita gente participando. Mas, a partir do momento que um desses
aqueles grupos, né, quer impor a sua ideologia, impor o seu ponto de vista e fazer com que todos sigam, isso já deixa de ser, né, algo democrático. E aqui, como o item colocou, né, ficou parecendo que a comunidade, né, primeiro que a comunidade modificou o currículo para servir os seus interesses. Errado também. Atualmente, a educação deixou de lado seu papel na formação intelectual e passou a ser identificada como um meio através do qual o indivíduo receberá toda a sua formação política e social. Errado. E também a escola não deixou, a educação deixou do seu papel na formação intelectual. Não deixou não, né, gente? A educação é justamente isso aqui. Ela tem esse papel dentro do nosso ambiente escolar, né, dessa formação. Então, não deixou de ter essa formação intelectual, não. A capacidade de posicionar-se criticamente diante dos desafios econômicos, políticos e sociais e culturais aos quais todo indivíduo está sujeito é uma habilidade que pode ser desenvolvida durante o processo de aprendizagem. Isso aqui está bem de acordo, né? Justamente assim, se posicionar criticamente, né? Então eu entendo, né? Eu conheço as informações e aí eu vou me posicionar criticamente, respeitando o outro, sabendo ouvir, né? Tudo isso envolve aqui. Então questão, né, seria a letra D, com certeza, né? A gente consegue ver ali essa diferença, tá bom? Gente, vamos para a questão 5, que diz o seguinte: o currículo, como um conjunto de experiências de aprendizagem, se o currículo contempla tudo que os alunos aprendem em sua escola, e não só aquelas experiências que estão explicitamente postas no seu cotidiano, cabe considerar 3 tipos de currículo neste caso. Então vamos lá. E aqui está falando, né, quais seriam esses 3 tipos de currículo, que nós vimos ali no inicinho também, nas nossas aulas anteriores, né? O currículo tal abrange as finalidades e objetivos previstos nos currículos oficiais e na gestão escolar, nos projetos de aula e dos professores. Lembra quando eu falei? Aquele formal, que é o prescrito, né? Ele já tem ali, né, vem dos nossos sistemas. Então, abrange as finalidades e objetivos previstos nos currículos oficiais, né? Já vem dos sistemas na gestão escolar. Então, seria aqui o currículo formal, certo? O currículo tal refere-se a todos aqueles conhecimentos, atitudes e valores que se adquirem mediante a participação no processo de ensino e das participações e atividades de forma intencional. Então, aqui seria aquela parte em que não está, né, nem explícito, né, e não aconteceu também aqui, né, no caso seria o currículo real. Então, aqui seria, até o momento, o currículo oculto. O currículo tal compreende os conteúdos e experiências de aprendizagem que deveriam ser oferecidos ao aluno, mas não são. Gente, esse sim é o considerado nosso currículo nulo, que nós não falamos aqui, mas essa banca, a Contemax, ela falou sobre esse tipo de currículo. E esse currículo também é conhecido como currículo vazio, e ele reúne ali competências importantes, tá, dentro desse processo de ensino. E essas competências, elas vão acontecer dentro da intervenção da realidade do estudante, mas às vezes elas não foram contempladas nem no currículo formal e nem no currículo real. E aí nós temos essa situação aqui do currículo conhecido como currículo nulo, tá? Então seria assim, aqui o currículo nulo seria a letra B, só pra gente entender. Então o currículo oculto, ele vai fazer parte justamente sim, ó, quando fala todos aqueles conhecimentos, aqueles acontecimentos, as atitudes, os valores, né, que vão acontecendo ao longo do processo, mas não está ali escrito, né? Então por isso que nós chamamos de currículo oculto. E o formal, como eu falei, né, vem ali dos nossos currículos oficiais. Seria aqui no caso letra B, tá? A questão correta. Vamos lá. O currículo capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada e comprometida com os interesses das camadas populares, então, ou seja, o currículo que é capaz, né, de poder fazer essa reflexão junto ali com os participantes, né, comprometido ali com os interesses das camadas populares, ele tem como eixo a constatação, a interpretação, a compreensão e a explicação
da realidade social complexa e contraditória, aquele currículo que se compromete, sim, e tendo ali, né, ele está comprometido com esses interesses das camadas populares. E aí tem sim como eixo, né, ali como a base, como fundamento, essa constatação, a interpretação do que está sendo colocado, a compreensão e a explicação da realidade. E essa realidade, gente, muitas vezes é complexa e contraditória, então tem que saber lidar, claro, com essa realidade. Diante do exposto, é incorreto afirmar que, então, diante disso que foi colocado aqui, é incorreto, né? O que não deve fazer parte dentro desse contexto? Uma organização curricular em outros moldes, de forma a desenvolver uma outra lógica sobre a realidade, a lógica dialética, com o qual o aluno seja capaz de fazer uma outra leitura. Faz parte, sim, né? Isso aqui deve fazer parte dentro desse contexto, né? Ter uma organização quebrando paradigmas, né? Com outros moldes, tendo uma outra leitura, o aluno sendo capaz de poder refletir sobre isso. Com certeza deve fazer parte, sim. Em uma outra forma de organização curricular, né, questionar-se o objeto de cada disciplina ou matéria curricular e se coloca em destaque a função social de cada uma delas no currículo. Também deve fazer parte, né? Ter ali dentro dessa organização o questionamento, né, dessas disciplinas, de cada matéria aqui, ó, de cada disciplina ou matéria, fazendo ali esse destaque dentro do currículo dessas matérias. Então, assim, a gente receber a informação e a gente também contestar, né? Então, assim, receber a informação dentro de determinada disciplina. E é isso, pronto, e acabou. Não, né? Hoje, né, nós temos essa questão, essa visão de poder se contestar, pesquisar, saber, estudar para poder, né, questionar essa posição. Certo também. Busca-se situar a sua contribuição particular para a explicação da realidade social e natural no nível do pensamento e reflexão do aluno. Também, né, buscar, sim, essa contribuição particular desse aluno. E a questão de contestar, né, de poder questionar o que está sendo passado. Nessa contribuição particular do aluno, né, para a explicação dessa realidade social e natural no nível do pensamento e reflexão, né, do aluno. Também deve fazer parte. Isso porque o conhecimento matemático, geográfico, artístico, histórico, linguístico, biológico ou corporal expressa particularmente uma determinada dimensão da totalidade e não a sua realidade. Não, um currículo comprometido, né, com os interesses da camada que foi colocada aqui, né, que seria justamente ter essa interpretação, compreensão e explicação da realidade social, não teria que estar ali, né, falando essa parte de não fazer parte da realidade. Errado, né? Seria sim, com certeza, fazer parte da realidade do que está sendo trabalhado ali dentro das matérias. Letra D é o item errado, certo? Alguns pontos devem ser considerados a respeito da organização curricular. Um destes pontos essenciais é o fato de que o currículo não é um instrumento neutro. Sua elaboração passa necessariamente pelo campo da ideologia. Nesse sentido, é papel da escola, né? Então, fazendo parte aqui, né, desse sentido do que colocou aqui no enunciado, de que o currículo não é neutro, né? Nesse sentido, é papel da escola. O que é papel da escola? Acatar o currículo escolar elaborado, tendo em vista que este é uma prerrogativa normativa que deve ser aderida em todas as instituições de ensino, né? Nós não vamos padronizar o currículo, primeiro que nós temos que levar em consideração a realidade de todos, realidade dos sistemas de ensino, dos participantes. Então, aqui colocou como se fosse um padrão, né? Vamos seguir o padrão. E quando fala acatar, aí é que dá mais aquela ênfase daquele ensino tradicional, né? Vamos acatar o que foi colocado e pronto. Errado. Não é desta forma nos nossos dias atuais. Desconstruir o currículo escolar. Vai desconstruir o currículo escolar? Também não, né? Demonstrando aos alunos durante as aulas o sistema de nominação de classes que está oculto nos conteúdos escolares. Não, aqui no caso, né, nós não vamos, olha, gente, vamos desconstruir todo o documento e a partir de então a gente vai começar a mostrar aqui todo o sistema, a dominação que acontece nas classes. Na verdade, deve-se trabalhar com a informação, né, e fazer sim com que o aluno reflita sobre todas as características, né, tudo que envolve aqui os nossos sistemas. Mas sim, fazendo essa leitura, essa reflexão, estudando, debatendo, né, sabendo ouvir, sabendo também falar, né, não vencer no grito. Então, quando fala desconstruir o currículo escolar, também deixa o item errado. Identificar
e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar, realizando uma análise crítica e interpretativa do seu conteúdo. É isso aqui que eu falei, né? Então, assim, quando a gente fala identificar e desvelar, é mostrando, né? Mostrando os componentes ideológicos, né, do conhecimento escolar, realizando uma análise crítica e interpretativa do seu conteúdo. Isso aqui é diferente, a gente vê aqui esse respeito, essa questão democrática mesmo, diferente do que colocou ali no item B, nos outros itens, né? Vamos desconstruir aquilo e o que vale é isso aqui. Não, nós vamos mostrar as informações, colocar esses componentes, fazer uma análise crítica e interpretativa a respeito disso. É assim que deve ser feito, viu? Até o momento seu. O currículo existe como um padrão ideal. Errado, né? Não significa que deva ser seguido ou acatado. O professor tem autonomia de estabelecer sua própria forma de elaborar suas aulas como melhor lhe convir. Na verdade, o professor ele tem autonomia, né? Mas claro, né? Como melhor lhe convir, não, né? Como ser melhor para todo o sistema, todos os participantes, respeitando aqui cada um. E também não é para o currículo não tem essa função de existir como um padrão ideal para não ser seguido. Pelo contrário, né? Ele deve ajudar no processo. Estão errado. Então, com certeza aqui o item correto seria o item C. A aprendizagem escolar está intrinsecamente vinculada ao currículo, sendo que esse é organizado com o objetivo de... Então, qual é o objetivo dessa organização do currículo? Vamos lá. Estabelecer uma reflexão sobre a ação pedagógica, visando a tomada de decisões estratégicas para o ensino no ano que se inicia, né? Não apenas com esse foco, né? Não só com esse objetivo, também só para esse ano que vai iniciar, estabelecer essa reflexão somente com esse foco, não. Considerar os valores que orientam a prática pedagógica, as necessidades, condições dos estudantes e o cotidiano escolar nos diferentes níveis de ensino. Aqui sim, né, a gente consegue ver que contempla muito mais de uma forma global, né? Aqui até o momento seria a letra B. Instituir um plano elaborado periodicamente para definir atividades futuras da escola, né? Aqui seria instituir um plano elaborado periodicamente para definir essas atividades futuras, né? A gente lembra também do nosso plano de ensino, não necessariamente o currículo, né? Aqui ficou faltando alguns elementos para poder ser considerada aqui essa questão do currículo nessa organização. Influenciar as políticas públicas voltadas para a educação. Gente, sim, né? Vai influenciar, pode influenciar, sim, mas não é esse o objetivo. O objetivo do currículo não é somente esse. Então, assim, a gente vê que os outros itens, eles vão ficando incompletos, né? Se a gente for colocar qual que é a organização, para que serve essa organização escolar em relação ao currículo? É para influenciar as políticas públicas? Não, né? Não é esse o objetivo. Assim como no item A, que falou assim, que seria para tomar as decisões que inicia no início do ano. Também não é esse o objetivo. Abordar as melhorias estabelecidas pela direção escolar na estrutura da instituição de ensino. Primeiro que seria só pela instituição escolar, né? Melhorias que foram estabelecidas só a direção escolar e que tem ali a oportunidade de colocar o que pode ser melhorado ou não. Já deixo o item errado. E também não é com foco de modificar a estrutura, né, que é feita ali essa organização curricular, a estrutura, né, da instituição de ensino. Não é este o foco. Então, quando a gente fala a letra B, considerar os valores que se orientam à prática pedagógica. Você lembra que a gente falou que o currículo é o caminho, né? Ele é ali a rota, as necessidades e condições dos estudantes e o cotidiano escolar nos diferentes níveis. A gente vê ali que o item B está totalmente de acordo, está também completo em relação a essa organização do currículo, né? A gente conseguiria responder por descarte dos outros itens. O projeto pedagógico da escola, como ponto de referência para definir a prática escolar, deve orientar a operacionalização do currículo como um recurso para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, considerando-se certos aspectos. Não é um dos aspectos mencionados, ou seja, o que é que não faz parte aqui dos aspectos mencionados em relação, né, ao contexto do nosso currículo. A atitude favorável da escola para tornar inflexível o processo de ensino-aprendizagem de modo a homogeneizar as diferenças individuais dos alunos. Primeiro, quando fala inflexível, já deixo o item errado. Como é que vai deixar inflexível, imutável o nosso processo de ensino? Não pode, deve ser flexível. E homogeneizar, né? Vamos padronizar todo mundo, essas diferenças individuais dos alunos, para todo mundo ser igual. Errado, né? Aqui o item A está errado.
identificação das necessidades educacionais especiais, para justificar a priorização de recursos e meios favoráveis à sua educação, certo, né? Aqui justificar a priorização desses recursos que deverão ser utilizados de acordo com o que foi identificado em relação às necessidades educacionais, certo? A adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, certo, né? Que tem ali a participação e também o respeito à diversidade. Flexibilização quanto à organização e ao funcionamento da escola, para atender à demanda diversificada dos alunos, também faz parte. Então, a letra A, né, que está errada 2 vezes, seria o item incorreto, né, que pediu o não. Qual que não seria o aspecto aqui dentro desse contexto? Seria com certeza a letra A. E vamos lá. A educação e o mundo contemporâneo sofreram transformações estruturais significativas com o advento das novas tecnologias por meio dos avanços da ciência. Diante desse contexto, marcado por inúmeras transformações, as práticas curriculares entram em pauta como um dos mais importantes aspectos a serem discutidos em torno da escola. Nesse cenário de constantes modificações, surge uma nova concepção de currículo mais comprometida com os processos de ensinar e aprender. Assinale a alternativa correta que apresenta o conceito de currículo dentro dessa nova concepção. Então, qual seria aqui, né, o conceito de currículo dentro desse contexto? O currículo é uma área meramente técnica. Errado, né, gente? Contendo uma relação de conteúdos e conhecimentos delimitados, restrito somente ao âmbito da escola e sala de aula, né? Então, é só uma área meramente técnica. Errado. O currículo é uma relação de distribuição de disciplinas. A gente está falando sobre grade curricular, que é diferente, tá? Com uma respectiva carga horária que se constitui pela seriação dos estudos. Aqui seria grade curricular e não estudo, e não currículo. O currículo deve ser organizado de forma fragmentada e hierárquica. Errado, tá? Fragmentado não, de forma hierárquica também não. Ou seja, cada disciplina deve ser ensinada separadamente. E as que são consideradas de maior importância, né, que isso aqui também é um absurdo, em detrimento de outro absurdo, devem receber mais tempo para serem explanadas no contexto escolar, né? Na verdade, cada vez mais o nosso ensino deve ser interdisciplinar, né? E não deve haver ali essa questão de separação, fragmentação das disciplinas. O currículo é algo abrangente, dinâmico e existencial. Sim, ele é entendido numa dimensão que envolve todas as situações circunstanciais da vida escolar e social do aluno. Também, né? É a escola em ação. É o interagir de tudo e de todos que interferem no processo educacional da pessoa do aluno. O entender, né, está totalmente completo em relação à essência do currículo escolar, né? Com certeza seria o item A. E aqui nós temos o gabarito para vocês. Gente, então as bancas continuam cobrando desta forma aqui a nossa temática currículo. Super importante a gente se atualizar, a gente poder resolver questões. Quando terminar esse vídeo, refaça as questões novamente. Confira aqui com o gabarito, tá? Está aqui no link, na descrição desse vídeo, esse material para vocês. E espero ter contribuído com mais um vídeo aí para a preparação de todo mundo e vejo vocês na próxima aula.